Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à comunidade ansiolítica, a única comunidade do Brasil, quiçá do mundo inteiro, dedicada a cristãos que sofrem com ansiedade. Seja muito bem-vindo. Quero lembrar vocês que toda semana nós temos um encontro como esse aqui, e esse encontro é ao vivo, mas ele fica gravado na nossa plataforma para você assistir quantas vezes você quiser, de onde você quiser, na hora em que você quiser. Inclusive, você consegue baixar para assistir até sem internet. Olha que legal. Nós só conversamos aqui temas voltados para ajudar pessoas que são cristãs e que sofrem com ansiedade. Então, não se disperse, faça suas anotações, procure um lugar confortável e vamos ao encontro de hoje. Qual que é o tema do nosso encontro de hoje, Maurício? Pensamento acelerado. Nós estamos iniciando hoje um novo bloco de encontros na nossa plataforma com o nome Sintomas. A partir de hoje, nós vamos ver vários sintomas que são comuns na ansiedade. E o primeiro deles que nós vamos discutir é o pensamento acelerado. Como assim, Maurício? O que significa pensamento acelerado? Eu quero destacar isso porque muitas pessoas sofrem com sintomas da ansiedade e nem sabem que o que eles estão sentindo é ansiedade. Então, quando você não sabe o que você tem, né? O que significa aquilo que você está sentindo, fica mais difícil de você tratar, fica mais difícil de você conferindo se o microfone está ligado. Fica mais difícil de você abordar a questão da maneira correta. Então, o que é esse pensamento acelerado? Você já passou pela seguinte situação? Parece que a sua mente nunca desliga. É um pensamento conectado no outro, mas o pensamento de todo mundo é assim, né? A gente nunca para de pensar, isso é natural do ser humano. A gente está sempre pensando em alguma coisa. Essa ideia da mente vazia de tudo, isso não é possível, a gente sempre está pensando, mas é um pensamento extremamente que gasta uma energia extremamente alta. Por quê? Esse pensamento, ele não é simplesmente um pensamento que está passando pela sua cabeça. É um pensamento em que você está tentando resolver alguma coisa, em que você está tentando se antecipar a um problema. Então você fica ali rodando. Vocês já viram o computador quando ele está rodando um tanto de programa ao mesmo tempo, que ele começa a ficar até lento, e aí ele começa a esquentar? É mais ou menos assim que a gente se sente. A cabeça começa até a esquentar de tanto pensamento, tanta tentativa de resolver alguma coisa, né? de resolver várias coisas ao mesmo tempo, e pensando em várias hipóteses, várias possibilidades, para que você consiga se antecipar aos problemas. E aí, sabe o que é interessante e até perigoso? É que a maioria das pessoas que são ansiosas e que estão com esse sintoma, elas têm a ilusão de que isso significa responsabilidade. A pessoa está sempre pensando, tentando resolver mil coisas, e aí ela olha para si mesma, por falta de autoconhecimento, ela pensa assim: não, isso é porque eu sou muito responsável. Então, a pessoa começa a ter até um ganho secundário nesse sintoma, porque ela começa a pensar assim: bom, eu estou sofrendo com esse pensamento acelerado, mas
isso significa que eu sou uma pessoa responsável. E as pessoas vão ver que eu sou responsável. E aí ela sempre fica esperando essa recompensa das pessoas, de que as pessoas verão que ela é responsável. E isso é muito triste, porque muitas vezes não vem essa recompensa, e aí a pessoa começa a se sentir frustrada, porque aí ela começa a viver na expectativa do reconhecimento por parte do outro. Então, ou seja, uma coisa vai entrando na outra, né? E aí a sua mente entra em parafuso. E aí quem sofre com pensamento acelerado, normalmente menciona algumas consequências disso, algumas consequências comuns de quem vive com a mente cheia e o pensamento acelerado. Problemas para dormir, e às vezes a pessoa põe a cabeça na cama e não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, levanta, deita. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, quando estava diante de uma decisão muito importante, ou estava com um problema muito grande, já tenha passado por uma situação dessa. Mas quem é ansioso e sofre com esse sintoma aí de pensamento acelerado, ele sofre com isso constantemente. A mente nunca desliga. Então você está na cama, mas parece que a cama é pior. Às vezes é até melhor levantar e fazer alguma coisa, porque quando você deita na cama, a mente acelera. Um outro sintoma, curiosamente, é o oposto disso. Em vez de a pessoa ficar sem dormir, ela sente um sono terrível, insuportável. E essa é a característica, essa é a consequência que eu sofri muito, durante muito tempo. Até que eu entendi o que significava isso. E quando você entende os mecanismos da mente, você ganha mais ferramentas para lidar com as situações. Então, às vezes, à tarde, eu sentava no sofá e ficava, eu não conseguia ficar com o olho aberto. Por que você tem essa necessidade de dormir? É uma necessidade de apagar, é uma necessidade de desligar aquela mente aceleradíssima. Então, enquanto algumas pessoas não conseguem dormir, outras sentem um sono exagerado, até fora de hora, né, durante o dia, porque ela sente um desejo inconscientemente, de desligar essa mente. Uma outra consequência relatada por pessoas que têm pensamento acelerado é uma sensação de confusão. Né? Elas começam a ficar confusas, a cabeça começa até a doer, de tanta coisa, ela começa a não conseguir prestar atenção naquilo que as pessoas falam com ela. As pessoas falam com ela e ela está olhando para a pessoa que falou com ela, e aí, um minuto depois, ela pergunta: o que você falou mesmo? Ou ela fica pensando: o que essa pessoa falou? Porque você não consegue prestar atenção no que as pessoas falam com você, porque a sua mente está trabalhando no 220. E, como consequência disso, você vai estar sempre cansado. Você já passou por isso? Eu imagino que sim. Se você sofre com ansiedade, provavelmente você já passou por esses sintomas aí de pensamento acelerado e percebeu essas consequências no seu corpo, consequências na sua vida que atrapalham sua rotina, atrapalham seu dia a dia, atrapalham seus relacionamentos. Então, é muito importante que a gente tome conhecimento dessas situações. E uma coisa que é importante a gente entender, que isso, passar por esses sintomas de pensamento acelerado,
Isso não é fraqueza, mas é uma tentativa de defesa. Você, quando age assim, você está tentando se defender de algo. É a sua mente tentando te proteger de alguma coisa. Por quê? Ela se sente ameaçada. E muitas vezes essa ameaça, ela não existe. Nós já falamos isso outras vezes aqui. Você está numa situação assim de perigo na sua mente, né? Porque de fato você não está, mas sua mente imagina que você está numa situação de perigo, então ela quer te proteger. Então ela usa esses mecanismos para te proteger. Como? Como ela tenta te proteger e do que ela tenta te proteger? A primeira função desse pensamento acelerado é de tentar controlar todas as variáveis possíveis para te proteger do quê? Para te proteger da dor. Porque ele pensa o seguinte, sua mente pensa o seguinte, a mente ansiosa, se eu analisar cada detalhe da circunstância, se eu pensar aqui na minha mente, eu vou ter uma conversa com uma pessoa, se eu imaginar todas as respostas que ele pode me dar, eu me preparo melhor para responder a essas falas da pessoa. Então, você fica passando na mente, repassando na mente aquele diálogo hipotético, porque provavelmente ele não aconteceu ainda, e acontece de ele nunca, é possível até que ele nunca venha a acontecer, mas você fica criando ali um roteiro de discussão com aquela pessoa. Se ela disser isso, eu faço isso. Ou então, aquela situação no trabalho, se acontecer esse cenário, eu faço isso. Se acontecer esse cenário, eu faço isso. Se acontecer esse cenário, eu faço isso. Então, ou seja, é uma tentativa de manter o controle. Quanto mais a sua mente tenta controlar, mais ela perde o controle. Porque você fica gastando toda a sua energia ali para tentar controlar aquela situação, e aí quando você percebe, você está perdido, você está totalmente, a sua mente vira um caos, ou seja, é um paradoxo isso, porque quanto mais você tenta controlar, mais você perde o controle. E é muito difícil você sair desse estado de pensamento acelerado se você não entender quais são as razões, quais são os motivos que te levam a esse sintoma. Então, eu falei que uma das razões é essa, né? Um dos motivos é de tentar controlar tudo. Porque, afinal de contas, você não confia em si mesmo, você não confia no outro e, infelizmente, você não confia em Deus também. E a gente que é ansioso, a gente precisa aprender a confiar em Deus. E eu digo isso não para lançar culpa em você, não, porque isso é uma dificuldade de todos nós que somos ansiosos, de nos colocarmos na dependência de Deus. Então a gente precisa aprender, conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra, entender o amor de Deus, entender a graça de Deus. Quando a gente entende essas coisas, a nossa ansiedade começa a baixar. Uma outra função do pensamento acelerado, eu disse que uma é de tentar controlar, e agora essa aqui é muito importante. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Porque essa função do pensamento acelerado, muitas vezes, ela é inconsciente. Você não faz isso porque você quer.
A tentativa de controle é até mais fácil de você perceber que você está fazendo. Mas essa aqui, ela é mais sutil. O que acontece? Muitas vezes, dentro de nós temos desejos, nós temos medos, nós temos traumas, nós temos memórias, nós temos experiências do passado, nós temos sentimentos e nós queríamos não ter. Então, nós fazemos um esforço hercúleo para apagar essas coisas da nossa mente. Para fingir para nós mesmos que essas coisas nunca aconteceram, que esses desejos não existem, que esses sentimentos não existem. Então, nós fazemos um esforço tremendo para que isso fique fora da nossa consciência. Que a gente não pense nessas coisas. Às vezes, é uma dor muito grande, e quando a gente se lembra daquilo, a culpa vem, a vergonha vem, a tristeza vem, e ninguém gosta de sofrer. Então nós queremos manter isso afastado. E aí que entra o papel do pensamento acelerado. Então, esse pensamento acelerado, embora ele seja extremamente desgastante, extremamente cansativo, a sua mente, você não faz isso porque você quer, mas a sua mente lança a mão desse recurso, dessa defesa, para que você não olhe para essas coisas inconscientes em você. Então, ela pensa assim, se eu me mantiver ocupada, né? Se eu estiver pensando em várias coisas, eu vou manter essas memórias fora da consciência, porque não vai ter espaço para mais nada. Então aí, para tentar se livrar de uma dor, você cria uma outra dor. Ou seja, os sintomas da ansiedade, muitos deles, têm essa função, é de nos anestesiar de nós mesmos, nos fazer fugir de conflitos internos, de questões para as quais nós precisamos olhar para nos livrarmos da ansiedade. Porque enquanto nós tivermos medo de olhar para essas coisas, olhar com sinceridade, com coragem, sem julgamento, e falar, pedir ao Senhor que nos ajude a olhar para essas coisas, porque você olhar para um desejo pecaminoso que você tem e admitir que você tem esse desejo que você julga pecaminoso é muito doloroso. Você admitir porque você ama o Senhor, você quer obedecer ao Senhor. E aí você olha para si e você encontra em si desejos que são totalmente incompatíveis com aquilo que você acredita. E aí você sente culpa, você sente vergonha, e você quer evitar esse tipo de sentimento. Então o que você faz? Você mantém a sua mente ocupada para não olhar para esses desejos, por exemplo. Mas podem ser memórias, às vezes é um trauma que você sofreu na infância e você, toda vez que você se lembra, você sente muita dor, muita tristeza. Então, ou seja, o pensamento acelerado, ele tem uma função na sua vida. Ele cumpre um papel. Então, você só conseguirá se livrar desse sintoma
Se você tiver coragem de fazer as pazes com a sua história, de fazer as pazes com quem você é. Isso significa, Maurício, que eu tenho que olhar para esse meu desejo e realizá-lo? Claro que não. Mas você tem que olhar para esse seu desejo e entender que ele é seu. E entender que você tem esse desejo porque você é pecador. E você acha que o Senhor não conhece todos os seus desejos? Por piores que eles sejam? Você acha que o Senhor não sonda você por completo? Então, aquilo que está nas trevas, aquilo que está no oculto, você não consegue lidar com aquilo, porque ele fica te tentando de um lugar obscuro. Você não sabe com que você está lidando. Então, quando você traz isso para a luz, você pega esse desejo pecaminoso e traz para a luz e olha para ele e fala assim, olha, realmente eu tenho esse desejo. E isso é incompatível com aquilo que eu acredito. Então, eu não vou colocar isso em prática porque eu escolho não colocar isso em prática porque eu amo o Senhor. E aí, e você vai pedir misericórdia para o Senhor. Fala assim, Deus, eu tenho esse desejo mesmo. E eu coloco isso diante do Senhor. Me ajude a vencer essa situação. Porque enquanto você finge para si mesmo que não tem, ele fica agindo nas sombras. E quando você coloca ele diante do Senhor, você consegue fazer alguma coisa com ele. Então, a psicanálise chama isso de integrar. Você integra aquela parte de você na sua consciência. Paulo, quando ele falando desse conflito interno, ele fala assim, olha, tem coisas que eu quero fazer, que são boas, e que eu não faço. E tem coisas que eu não quero fazer e que eu faço. Ou seja, eu sou pecador. E aí ele fala, miserável homem que sou. Mas qual é a diferença de você olhar para si como Paulo olhava para as suas fraquezas e reconhecia isso? Olha, tem coisa que eu quero fazer que eu não faço, e tem coisa que eu não quero fazer que eu faço. Ou seja, ele olhava, ele integrava esse lado dele que era incompatível na sua consciência. Ele tomava consciência de quem ele era, das suas fraquezas, dos seus limites, da sua miséria, dos seus pecados. E aí, o pensamento acelerado perde a sua função. Perde a sua função. Porque se ele estava ali para não te deixar olhar para dentro, não te deixar olhar para a sua história, quando você olha para a sua história com coragem, sem autojulgamento, para que você vai manter o pensamento acelerado? Ou seja, ele perde função. E qual que é o conteúdo desse pensamento? Normalmente, ele nunca está focado no presente. Posso dizer que 100% das vezes, ou ele está focado no passado, ou está focado no futuro. Então, você fica transitando. Ora, você fica pensando naquela conversa que você teve ontem com fulano de tal, e você ficou calado na hora que ele falou aquilo com você, e aí você fica pensando, nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Ou então, você fica pensando naquele erro que você cometeu, e aí você fica pensando naquilo, por que eu fiz aquilo, e aí fica se enchendo de culpa e de vergonha, e pensando naquilo. Ou então você fica pensando naquilo que fizeram com você quando você era criança, e tal, te magoaram, te machucaram, te feriram, te bateram, te abusaram. Ou seja, você fica
preso no passado, preso, 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 só pensando no passado. Aí, quando você dá uma pausa de pensar no passado, você passa direto pelo presente e vai para o futuro. O que eu vou fazer com isso? Com fulano que fez isso comigo? Aí você começa a maquinar. Eu vou me vingar, eu vou falar isso. Próxima vez, a fulana falou isso comigo. Mas próxima vez que eu encontrar com ela, eu vou falar isso, isso, isso. Ou seja, você saiu do passado, pulou direto para o futuro. Por quê? Porque você não foca naquilo que você está vivendo naquele momento. Então, quando você estiver nesse momento, a cabeça a mil, pensando, 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 começa a se observar, começa a parar. Porque muitas vezes nós estamos tão sem autoconsciência que a gente começa a ter algum sintoma de ansiedade, como, por exemplo, esse pensamento acelerado, você nem percebe que isso ali é um fenômeno da ansiedade, que aquilo ali é um sintoma. E aí você acha que é normal, e não é. Então, toda vez que você estiver sua mente no 220, primeira coisa, tome consciência do que está acontecendo. Faça um esforço intencional de se observar. Olha como é que eu estou pensando, olha como é que minha mente está, estou pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se afaste um pouquinho, tente fazer um movimento de se afastar de si mesmo e se observar. Olha como é que eu estou pensando, olha o que eu estou fazendo. Eu estava pensando isso aqui agora eu estou pensando no futuro, eu não estou prestando atenção em nada do que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes a gente se pega assim, você está fazendo alguma coisa, e aí quando você percebe, você parou de fazer aquilo que você estava fazendo e está pensando. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você está naquele looping ali do sintoma do pensamento acelerado. A segunda coisa é você trazer a sua energia para o corpo. Por quê? A sua energia, quando você está nesse momento de pensamento acelerado, a sua energia ela está toda na sua mente. Você está usando toda a sua energia para movimentar esse pensamento. É muito comum, inclusive, vocês já devem ter passado por isso. Às vezes seu corpo fica parado assim. E aí alguém filma e depois te mostra e você fala assim, nossa, é mesmo. Como que eu estava viajando. Às vezes a gente fica assim, né? Nossa, estava viajando. E às vezes a gente mesmo se pega assim, você está assim, parado minutos assim. O que está acontecendo? Toda a sua energia está sendo aplicada na sua mente. E aí não tem energia nenhuma no seu corpo. Aí seu corpo fica como se fosse um boneco. Então a primeira coisa, traga energia para o corpo. Force essa energia a se deslocar da mente para o corpo. Ou seja, eu estou com o pensamento muito acelerado. Deixa eu fazer alguma coisa aqui para eu perceber o meu corpo, para eu trazer consciência para o corpo. Então começa a se tocar, põe o pé no chão, começa a sentir, se belisque se for necessário, sinta o seu corpo, porque assim você traz energia para o corpo. Se possível, se você tiver condições naquele momento, faça alguma atividade, mas uma atividade que envolva o seu corpo. Você precise se envolver ali. Eu vou arrumar uma gaveta. Nossa, a cabeça tá mil. Deixa eu arrumar uma gaveta aqui. Pega aquela gaveta sua, tira tudo, vai arrumando. Porque se você deixar a sua energia na sua mente, ela vai ficar ali alimentando esses pensamentos. Se você traz energia para o corpo, você perde energia para manter aqueles pensamentos acelerados. Outra coisa, tente descobrir, tente analisar o que
do que esse pensamento está tentando te proteger. O que é essa coisa para a qual você não quer olhar? Porque quanto mais consciência você tiver de si mesmo, mais controle você terá sobre os sintomas da ansiedade. Se você não se conhece, se você não toma conhecimento da sua história, do que te levou até ali, por que você é dessa forma, por que eu sou assim, por que eu respondo assim, por que eu penso assim, por que eu ajo assim. Se você não olha para a sua história dessa maneira, você está, assim, vítima da ansiedade. Ela faz com você o que ela quer. Quanto mais você tem domínio sobre quem você é, mais tranquilidade você terá para sair desse estado de ansiedade. Outra coisa, isso eu estou falando assim, como você deve agir no momento do pensamento acelerado, né? No momento do pensamento acelerado. Porque muitas vezes não é 24 horas por dia, mas tem alguns momentos do dia que parece que você entra num redemoinho de pensamentos e quando você vê, você está perdido. Você está 2 horas ali parado, circulando em torno de um pensamento. Então, uma outra medida que você deve tomar é ore. Ore. Senhor, me ajuda. Me ajuda a sair desse redemoinho que eu estou aqui de pensamentos. Acalma o meu coração, aquieta minha alma. Né? Se for possível, leia a palavra de Deus, leia um salmo, porque isso tende a acalmar o seu coração. Né? Beleza. Então eu disse como sair desse estado, né, de transe ali do pensamento acelerado. Mas, e como eu ter menos, cada vez menos, esse sintoma? Né? Não apenas me regular naquele momento, mas como começar a me livrar desse sintoma. Primeira coisa, gente, é você, na verdade, o que você precisa fazer é entender qual que é o papel desse pensamento acelerado na sua vida. Você precisa olhar para a sua história. Você precisa olhar para si mesmo. Por quê? Quanto menos função o pensamento acelerado tiver na sua vida, menos você vai recorrer a ele. Maurício, mas eu não recorro a ele, eu não faço porque eu quero. Você não faz porque você quer, mas a sua mente escolhe isso. Não é porque você quer. É porque é uma maneira, uma defesa que a mente tem. Ela pensa assim, não, deixa eu encher a cabeça do Maurício aqui de pensamento para ele não olhar para essa dor aqui, porque isso aqui é muito doloroso para ele. Então, comece a parar de fugir de si mesmo. Parar de fugir de si mesmo. Eu vou ler uma frase aqui que eu acho que é bem interessante para esse momento, que é: desacelerar é aceitar o presente com suas imperfeições, sem tentar corrigir o que já foi, nem antecipar o que ainda não é. Por que você tenta controlar tudo? Porque você não aceita que a vida é imperfeita.
Então você tenta controlar nos mínimos detalhes aquela situação porque você quer evitar as imperfeições da vida a todo momento. Você quer evitar a imperfeição das suas realizações, a imperfeição do outro, a imperfeição da vida. Então, olhe para o presente com mais gentileza. O presente, ele é imperfeito. A vida é imperfeita. Nós temos a ilusão de que podemos, isso é uma fantasia. A maior parte de nós, do ansioso ainda mais. Uma fantasia de que podemos, isso é uma fantasia inconsciente, porque se alguém te perguntar diretamente ou te apertar, você diz, é claro que a vida não tem como ser perfeita. Mas há uma fantasia inconsciente de que a vida pode ser perfeita. De que a vida pode ser do jeito que eu quero. Isso não é assim. Isso é impossível. Nunca será exatamente como nós queremos. Então, faça um exercício de suportar o silêncio. O silêncio, muitas vezes, é um sacrifício para aquele que é ansioso. Porque quando ele fica em silêncio, inevitavelmente, ele vai ter que encarar essas verdades a respeito de si mesmo. Vai ter que se olhar. E se olhar muitas vezes dói. Mas seja corajoso, suporte o silêncio. E outra coisa, suporte, entenda, aceite o não saber. Aceite que você não sabe de todas as coisas e não vai saber. Aceite a ignorância. Ah, aceite a ignorância, Maurício? Então quer dizer que eu não preciso buscar nenhum conhecimento? Não, não é isso. Aceite que a vida tem muitos pontos cegos. Aquilo que a gente consegue saber são muito poucas coisas que a gente consegue entender, né, a respeito da vida. Então, faça as pazes com o não saber. Eu não sei. Eu não sei por que isso aconteceu. Nem tudo. Aliás, poucas coisas na vida nós vamos saber por que aconteceu e por que acontece. Então, enquanto você busca saber todas as coisas, entender todas as coisas, você continua ansioso. E por fim, entregue a Deus o controle da sua vida. Porque Ele é sábio, Ele é amoroso, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele nos ama. Então, faça esse exercício diariamente, entregue ao Senhor. Senhor, toma minha vida, me ajuda a viver da melhor forma. E não deixe de participar conosco aqui dos nossos encontros, porque a cada encontro que nós temos aqui é uma nova oportunidade de você se conhecer um pouco mais, se entender um pouco mais. E isso vai te deixar cada vez mais livre e em paz. Certo? Então, por hoje é isso. Deus te abençoe. Que essas conversas nossas aqui sejam transformadoras para você, para a sua vida, para os seus relacionamentos, e que Deus te abençoe.